O Sysmex Experience Podcast é uma iniciativa da Sysmex para gerar e compartilhar informações e conteúdo de qualidade, relevantes e atualizados sobre novas tecnologias aplicadas ao diagnóstico laboratorial. Este é o primeiro episódio do Sysmex Experience Podcast, que tem como tema citometria de fluxo, tecnologia aplicada ao teste não tão simples de urina. E nós temos dois convidados. O primeiro é o Dr. Gianfranco Zampieri, que é médico patologista clínico, diretor médico da Salomão Isope e gerente de projetos médicos da DASA. O Dr. Zampieri também foi diretor médico da Elkes e Furlanito e gerente do Serviço de Conhecimento Médico da Delboni e Auriemo. Temos também Leonardo Freitas, que é biotecnologista, mestre em imunologia e especialista de marketing da Sysmex. Antes de prosseguirmos com a nossa entrevista, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história da urinálise. A medicina laboratorial teve seu começo há cerca de 6.000 anos com o estudo da urina humana, que era classicamente denominado de uroscopia. Desde os tempos antigos até a era vitoriana, a urina foi utilizada como a principal ferramenta de diagnóstico das doenças dos indivíduos. Os registros históricos dão conta de que os egípcios, babilônicos e sumérios foram os povos que iniciaram a arte da uroscopia. O exame microscópico da urina, metodologia que se seguiu à uroscopia, só foi possível com a chegada de dois eventos que alteraram completamente a medicina laboratorial: o desenvolvimento de corantes e a invenção do microscópio, mais ou menos entre os anos 1590 e 1591. A análise microscópica da urina chamaria mais atenção da comunidade médica internacional e ganharia uma perspectiva mais científica cerca de 200 anos após a invenção do microscópio, quando os primeiros estudos sobre o tecido renal surgiram. Já em 1934, surgiram os primeiros registros da história da técnica de citometria de fluxo. Em 1991, o laboratório do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, realizou o primeiro diagnóstico oncohematológico por meio da citometria de fluxo no Brasil. Atualmente, a técnica já faz parte de diversos setores laboratoriais, sendo um deles a urinálise. Bom, agora que a gente fez uma introdução contando um pouquinho sobre a história da urinálise, que eu acho que é bacana para quem vai ouvir pela primeira vez, às vezes ter esse primeiro contato, inclusive, com o assunto, eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. Dr. Gian, Léo, é muito bom recebê-los e poder discutir com dois profissionais que são tão atuantes nesse meio. E eu gostaria de iniciar com o Dr. Gian perguntando o seguinte: doutor, atualmente, o exame de urina tipo 1, ele pode fornecer informações importantes para a detecção de uma série de enfermidades sistêmicas, assim como patologias renais, sendo descrito como uma espécie de janela para o trato urinário. Como que o senhor visualiza a importância desse exame no diagnóstico laboratorial? Excelente pergunta, né? O exame de urina tipo 1, eu acho que ele tem um histórico, né, de receber esse nome, e na verdade a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Esse líquido corporal, esse humor que era conhecido antigamente, ele é uma caixa de surpresas, né? Atualmente é utilizado para algumas análises relativamente rápidas que existem aí, mas ele pode ser utilizado para muitas outras pesquisas de patologias clínicas, né? Por exemplo, doenças hematológicas, né, que tem uma prevalência enorme dentro das populações mundiais, tipo mieloma, tipo amiloidose, enfim, tem uma série de doenças sistêmicas que a repercussão final, o ato final é o rim, né? Claro que existem outros órgãos envolvidos nessas patologias, mas um dos envolvidos é sempre o rim. Então, por exemplo, outro exemplo comum bastante é o indivíduo diabético, né? A repercussão do indivíduo com uma hiperglicemia
o excesso de glicose no sangue vai ter uma repercussão importante no sistema vascular renal, que seguramente, se não monitorado, não controlado, não medicado, ele vai acabar caindo numa insuficiência renal de início agudo e depois ela vai se cronificar. Então, existe uma série de situações ou de alertas que o exame de urina te aponta para isso, tá certo? Então, por exemplo, as glomerulonefrites, né, são patologias também bastante frequentes, que levam a um dano renal cuja origem não é o rim, sempre vem de alguma outra situação ou de algum outro elemento que o impacto vai ser o rim. Então, veja, o exame de urina realmente tem um espectro de ação ou de advertências que ele te traz, que o médico, lendo seguramente com cuidado, com todos os achados que fazem parte da urina tipo 1, ele vai seguramente descobrir uma série de outras patologias que estão escondidas e que, no início dessas patologias, elas não são tão visíveis clinicamente. Mas o exame de urina, né, uma maneira tão simples de se obter um material biológico, uma maneira não invasiva, né? O próprio paciente faz a coleta desse material dele e você consegue, atrás disso, encontrar uma quantidade enorme de informações e que você pode intervir antes que essas patologias inicialmente ocultas se manifestem de uma forma a se tornarem crônicas e você tem pouca opção terapêutica para esses indivíduos. Doutor, às vezes, será que o exame de urina ele acaba sendo subvalorizado, inclusive por pacientes que eles querem? A gente sabe que o paciente é muito ligado em tecnologia, ele acredita que se ele não tem aqueles pedidos todos de exame, ele não está sendo corretamente avaliado. Perfeito, isso sim, isso sempre me causa até um certo mal-estar, porque o exame de urina tipo 1, ele está muito vinculado à infecção urinária. Claro que ele detecta isso com uma facilidade enorme, mas é muito mais do que isso. Então, o universo dele é muito grande. Então, ele tem que ser muito mais valorizado do que ele é. Mesmo que o indivíduo não tenha sintomas urológicos, vamos chamar assim, mas não pode esquecer que existe esse recurso, né, com essa quantidade de informações que ele traz, e qualquer uma delas estando chamando atenção, seja a presença de proteínas, o que não é um achado normal dentro de uma urina, aparecimento da mudança de cor dessa urina, não é normal ela mudar de cor, a não ser em algumas circunstâncias fisiológicas, aparecimento de odores diferentes nessa urina, todo mundo sabe que a urina tem um odor amoniacal, né? Mas que é normal ter esse odor. Característico. Mas se ela muda esse odor, e acontece nas grandes infecções urinárias, algumas bactérias realmente mostram dentro dessa urina um odor que o próprio paciente se incomoda com aquilo. Então, veja, tem que ter uma série de informações atrás de tudo isso que pode alertar para uma série de patologias. Então, tem que ficar muito mais atento hoje em cima de um resultado de urina, para você buscar mais informações. Fora isso, você tem todo o sistema de outros elementos que não fazem parte da urina tipo 1, que são extremamente úteis dentro da clínica diária dos médicos lá. Por exemplo, drogas de abuso. Né? As drogas de abuso aparecem na urina, seja a droga, a molécula original propriamente dita, ou seja o metabolismo dessas drogas acaba aparecendo na urina e você tem métodos para detectar essas moléculas dentro desse material biológico. Então, tem muita coisa a dizer da urina, do material biológico propriamente dito. E não esquecer que ele tem essas possibilidades. Além dos vários parâmetros que ela tem, que fazem parte da urina tipo 1, são em torno de 16, 17 parâmetros, tem todo o oculto, né? O que você pode explorar dentro dela que clinicamente você não percebe. É um líquido valioso na prática médica. É um líquido extremamente valioso, e não é esse o conceito que as pessoas têm, né? Normalmente a urina colhe aí, não é bem Talvez assim. Talvez por não ter essa intervenção, né, Léo? Exato. Então, eu acho que ele é hipovalorizado, né? Mas deveria ser mais valorizado, né? A meu ver, ele é... Porque temos surpresas dentro do laboratório. Uma hepatite você pode pegar por um exame de urina, por exemplo. Mudou a cor, está verde, ou então está extremamente amarela. Isso não é normal. Então, o que pode causar isso?
processo hepático, por exemplo, né? E está repercutindo na urina. E são coisas assintomáticas às vezes, né? De repente o indivíduo tem uma hepatite C, uma hepatite B, pode cronificar, elas cronificam se não tratadas, e aí vai para o transplante, né? Então, veja, é super importante. A urina tipo 1 é super importante, super importante. Bom, em termos de exames, que as pessoas às vezes acreditam que é mergulhar uma tirinha, um reagente, não é só isso, né, doutor? A automatização, ela é uma realidade em grande parte dos processos analíticos do laboratório. E se nós pensarmos em urinálise, como que o senhor enxerga essa evolução processual que veio de um sistema completamente manual e passou por um processo que hoje usa a digitalização de imagens e realiza leituras por varredura laser, como a citometria de fluxo fluorescente? Puxa vida, eu diria que esses eventos de atualização diagnóstica dos achados urinários são verdadeiros saltos quânticos, né? São pulos enormes. E é interessante que a urinálise, vamos chamar assim, ela sempre aproveitou oportunidades dos avanços que não tinham muito a ver com ela, na verdade, né? Esses sistemas atuais, a gente vai falar um pouquinho do histórico dessa evolução, mas o citômetro, por exemplo, que está sendo usado agora nessa mais recente metodologia, ele já vem se arrastando desde 1930, 40, para classificar melhor essas doenças hematológicas, que eram citômetro de fluxo. Claro que esses citômetros, eles evoluíram no sentido deles disponibilizarem mais informações do que antes eles traziam de informação. No começo deles, do aparecimento da citometria de fluxo, eram contadores. Ele contava o que passava na frente de um laser, né? A base do citômetro de fluxo é um laser, né? Então, tem um canal onde o material que você quer analisar, ele passa por esse canal e ele tem uma dimensão tal que permite que passe uma partícula de cada vez, seja célula ou não célula. No caso da urina, você tem vários componentes inorgânicos, que não são células, né? Cristais, restos de células, você tem um monte de componentes lá que não tem uma forma. Ele é um pouco orgânico, um pouco inorgânico, mas ele passa por ali, ele contava. Agora, contar e saber o que ele contou é outro cenário, né? Nós temos o grande valor, claro que contar com fidedignidade, um elemento que você precisa saber quanto tem, e nós vamos ver por que essa contagem é importante, mas afinal o que é aquilo lá? É uma célula, é uma bactéria, é uma hemácia, é um cristal? Que cristal que é? Eu tenho que definir o que ele contou. Essa é a essência, né? Esse é o grande valor que está sendo agregado. Coisa que era feita tempos atrás, era exatamente o indivíduo que olha na microscopia e ele vai ter que saber o que ele está enxergando. E o indivíduo pode falhar. Para mim é um leucócito, para o outro indivíduo é uma célula epitelial, para o outro é um espermatozoide, e assim vai. Quer dizer, tenho que confiar na sabedoria ou na experiência que esse indivíduo tem para eu poder liberar uma identificação de alguma coisa que ele detectou lá. Já o aparelho vai ter uma padronização. O padronização. aparelho tem toda uma ferramenta, tem um arsenal de recursos que o próprio laser ele trabalha essa incidência dessa luz e dali ele capta uma série de informações. Por exemplo, ele atravessa o núcleo de uma célula, ele vai saber quanto DNA tem, ele atravessa o conteúdo dentro de uma célula e vai saber que complexidade que existe ali, ele consegue mensurar o tamanho disso. Então, esse conjunto de dados que ele vai informando, você faz a composição do que pode ser aquele elemento lá. Ou uma bactéria, por exemplo, o conteúdo de DNA de uma bactéria é completamente diferente do conteúdo de DNA de uma célula. A bactéria tem uma fitinha de DNA, nós temos 46, né, cromossomos lá e que tem uma quantidade imensa de DNA. Então, só com esse fator, eu já sei se é uma bactéria, se é um elemento celular ou se não é celular.
Entendeu? E tudo isso é possível ser feito através da citometria. Da citometria. A citometria consegue atingir esse nível e seguramente ela não vai parar aí. Ela vai continuar dando muito mais informações, como aconteceu com as doenças hematológicas. Começou com 3 cores e agora já tem 12 cores. Quando eu falo em cor, seriam canais que conseguem separar ainda melhor essas células envolvidas na patologia. Por exemplo, uma leucemia, um linfoma, um mieloma, seja lá o que for, uma doença hematológica. Cada tipo dessa célula tem componentes diferentes na sua membrana e eu consigo ligar nesses receptores característicos de uma determinada célula algumas moléculas que são características dele. Gruda um fluoróforo lá, uma substância fluorescente, quando passa pelo citômetro, a luz estimula esse cromóforo, vai emitir uma luz. Fala, a célula que passou é um blasto, né? É um mielócito, é um metamielócito, é alguma célula que vai me direcionar para determinada patologia. E isso é tão interessante porque não é só o direcionamento para patologia, mas hoje em dia, às vezes a gente precisa desses marcadores até para um direcionamento alvo do tratamento. Exatamente, né? Protocolar, por isso que é super importante, né? Os vários tipos de leucemia que existem, tem protocolos muito bem definidos pelos consensos mundiais de hematologia, por exemplo. Então, olha, a terapêutica para uma leucemia linfóide aguda é esse daqui. Então, eu tenho que ter essa informação, o equipamento tem que me dar essa informação. Olha, o painel que você escolheu lá, ele identificou que é uma leucemia linfóide aguda ou crônica, ou uma mieloide aguda ou crônica, enfim, tudo isso. Então, é protocolar. Hoje se trabalha muito em cima de protocolos, para que todo mundo fale a mesma língua. Sim. Por que se estabelece um protocolo? Porque foram os melhores resultados obtidos dentro daqueles procedimentos. Todo mundo tem que adotar a mesma sistemática. E um resultado de um patologista aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, ele se torna universal, acessível. É isso mesmo. Né? É globalizado, né? Então Sim. Tem lá os guidelines que a gente chama. O que o guideline fala? Ele te orienta qual que é o caminho, qual que é o melhor equipamento que você tem que usar, qual a melhor metodologia que você tem que olhar, qual que é o melhor tecido que você vai analisar. Tudo isso lá, você obedecendo isso, você está dentro de um protocolo. E é legal se a gente pensar, né, na própria evolução processual da análise de urina mesmo, né? A gente, muito tempo atrás, a gente veio de uma análise que era totalmente manual, né? Então a gente passava ali, como o Dr. Jean estava falando, né? Era olho no microscópio, analisando centenas e centenas de amostras por dia. A gente conseguiu chegar num nível de automatização, né? Que foi a técnica da digitalização da imagem, né? Que eram equipamentos que até hoje persistem ainda no mercado, né? Algumas marcas ainda têm esses equipamentos. Que fazem análise através de fotos, né? Então eles tiram um volume urinário ali, fazem uma série de fotos e fazem a identificação desses elementos através das fotos, né? Então, eles têm bancos de dados onde eles vão fazer essa comparação com esses elementos que estão presentes nas fotos, né? Mas hoje a gente conseguiu dar um passo a mais com a citometria, né? Então, a gente meio que abandonou esse software de digitalização das fotos, né? Que antes era um software de analogia, né? Então, ele fazia uma analogia com o banco de dados e hoje a gente está usando um software de detecção, que é isso que a citometria está trabalhando hoje, né? Então, a gente consegue, como o Dr. Jean falou, analisar elemento por elemento, né? Celular ou não celular, passando ali por esse canal, por esse foco hidrodinâmico, né? Que a gente vai falar também mais para frente. Com isso, a gente consegue compartimentalizar essa análise. Então, a gente vai ter uma análise muito mais sensível, muito mais acurada, porque você está fazendo... Você está analisando... Imagina você analisar elemento por elemento, cada um por vez. Não é mais fácil que analisar centenas ou dezenas, enfim, milhares de elementos de uma vez só. Então, acho que isso é legal, a gente trazer realmente, mostrar o quanto, não só na própria tecnologia, o que está sendo usado de artefato tecnológico, né, que vem, a urina trouxe, né, com a citometria, mas o próprio nível de sensibilidade da análise, né? Então, a gente passou por essas 3 etapas, a gente veio do manual, passou por uma tecnologia de digitalização por imagem, então reconhecimento por imagem, né, de elementos por imagem, e hoje a gente chegou nesse patamar da citometria de fluxo, né? Que, como o doutor disse, a gente trouxe, né, da análise oncohematológica, né, linfoma, leucemia, a gente conseguiu simplificar ele e trazer para a urinálise, né? Então, com certeza, dentro do processo de evolução
do exame de urina é um ganho espetacular. E outra coisa que você falou que é muito importante, na medicina, o tempo conta muito para você ter um diagnóstico, já iniciar um tratamento. Então, tecnologias como essa também vêm para... Fantástico. O tempo é favorável, né? Você Sim. tem que realmente intervir muito rapidamente, né? E aí, só reforçando esses processos que eram 100% manuais, imagina a exaustão de um operador. Nossa, pensei nisso. Não é numa lâmpada, né, com luz e você no microscópio, tem um limite fisiológico, né, além do qual o indivíduo não consegue ultrapassar. Quer dizer, ele poderá ler os primeiros 20, 30 casos de uma forma coerente, mas daí para frente vem uma situação extremamente desconfortável, que é a fisiológica, a posição, o microscópio, às vezes nem sempre é o melhor possível, e aí começam a escapar informações que não deveriam escapar, né? Então, é uma segurança, eu diria, né? Hoje, se fala muito na segurança do paciente, nós somos responsáveis por ela, né? Porque ele entregou o material dele, né? Ele entende que aquilo vai ser feito da melhor maneira possível. Então, se esses recursos não existirem, é sofrível, né? Vai ter esse impacto que não é saudável para ninguém, né? Nem para o médico que vai medicar indevidamente o indivíduo que levou um resultado que não identificou aquilo que ele esperava, e para a própria empresa que tá oferecendo esse serviço lá, e o paciente que vai sofrer. O impacto para o paciente é terrível. É horrível, né? Então, essa mudança, ela tem tudo a ver com segurança, né? E qualidade dos resultados, a robustez dos números. Hoje você trabalha muito com quantificação de elementos, né? Quanto de glicose tem na urina? Uma coisa é você ter 1 grama, outra coisa é você ter 100 gramas na urina. Muito. Percebe a diferença? Sim. Que é ter uma creatinina de 1 e ter uma creatinina de 5. O cara está normal, 5 o indivíduo está em uma insuficiência renal crônica, aguda, mas está numa insuficiência renal. Então, essa quantificação, esses sistemas novos, eles têm uma potencialidade, uns recursos tecnológicos inacreditáveis, inacreditáveis. Realmente foge a nossa compreensão, às vezes, como é que se chegou nesse nível de qualidade de resultados, né? Então, isso traz um conforto muito grande para as empresas de diagnóstico, né? De saber que usou o gold standard que nós chamamos. Sim. O conceito de gold standard é o que há de melhor no momento, é isso daqui. Lá na frente ele pode não ser mais gold standard. Isso aconteceu com tudo. A tecnologia é obsoleta. Muda, é obsoleta, né? Mas isso aqui estamos falando num gold standard. Não tem nada melhor, e a gente percebeu, tem um monte de trabalhos em cima disso, que no momento a citometria de fluxo é o recomendado para se fazer análise qualitativa dos elementos encontrados na urina, quando diz respeito à urina tipo 1 clássica. Né? E falando ainda da citometria, a gente sabe que a técnica envolve uma série de colorações de elementos e obtenção de impressões digitais únicas geradas por uma leitura a laser. Léo, como que essa tecnologia funciona na urinálise da Sysmex? É muito legal você mencionar isso, Dani, porque, na verdade, a urinálise ela veio de uma ideia que foi originada primeiramente na Hemato, né, da própria Sysmex, né? Então, a Hemato, quando ela chegou no Brasil, ela já foi revolucionária, né, com a Sysmex, ao trazer essa ideia, né, da própria citometria de fluxo. E a gente bebeu dessa fonte, né, que foi uma fonte super positiva, que deu super certo, né, como a gente sabe, né, como o próprio Dr. Gianfranco acabou de mencionar. O nível de sensibilidade e expertise da própria tecnologia da citometria de fluxo, ela trouxe esses adventos para a gente. E a gente conseguiu, consequentemente, trazer esses adventos para o exame de urina, né, para dentro da urinálise. Eu acho que a gente conseguiu trazer essa ideia da hematologia, né, da citometria de fluxo, deixou ela mais adequada e com a cara da urinálise, né? Perfeitamente tem um fit ali muito bom que ficou dentro da urinálise, né? Então, a gente está falando de uma análise que usa uma varredura a laser, né? Então, a gente se a gente pensar, né, vamos seguir a amostra de urina ali, né? Durante o percurso dela, a gente tem faz a aspiração da amostra ali, a máquina faz a aspiração da amostra. A gente precisa de uma série de fluorocromos, né, como você mesmo mencionou, né, para fazer a coloração dessa amostra. A gente vai colorir essa amostra justamente para que esse laser, né, que é o nosso laser azul, ele possa enxergar a intensidade, né, de brilho que esses elementos vão ter. Então, uma vez que você está com esses elementos brilhantes, né, o laser vai bater ali naqueles elementos, como o próprio Dr. Gianfranco já mencionou.
ele vai conseguir fazer essa caracterização, né, de cada um dos parâmetros desses elementos, né? Então, a gente tem uma série de detectores que estão dentro do equipamento, né, que vão ler, fazer diferentes leituras, né? Se a gente pensar dentro do citômetro, né? A gente está falando o quê? De um parâmetro que vai analisar o tamanho celular, um parâmetro que vai analisar a complexidade interna, né? Então, a gente consegue ver os componentes, né, citoplasmáticos dispostos dentro dessas células, né? A gente consegue ver o volume do núcleo. Com isso, o próprio equipamento, como eu disse, que é um software, né, de detecção agora, né, um software de detecção que vai ler elemento por elemento, ele vai conseguindo classificar numa matriz, né? Se a gente pensar num gráfico XY, aí, pensar de forma mais fácil, ele vai conseguir começar a classificar esses elementos dentro de uma matriz, se ele cruzar essas informações de tamanho, tamanho celular, tamanho do núcleo, né? Intensidade de brilho ali, então complexidade interna. E toda essa série de elementos que ele vai cruzando, ele vai criando essa matriz, a gente consegue fazer essa separação, a gente consegue, realmente, como o doutor mesmo mencionou, a gente consegue separar o que é uma bactéria de uma célula epitelial, do que é um leucócito, do que é uma hemácia. Então, acho que é isso. A ideia da citometria justamente foi trazer essa excelência, né, e fazer essa análise de elementos de forma unitária, de forma singular, para que haja sempre cada um desses elementos que passe pelo laser, ele gere a sua própria impressão digital única, né, para que entre naquele gráfico, se a gente pensar num gráfico, né? Cada um daqueles micropontinhos, se a gente pensar num espessograma ou escattergrama, como vocês preferirem chamar, cada um desses micropontinhos vai ser um elemento. E esse elemento ele vai estar ali naquele gráfico perfeitamente posicionado, quantificado e com todas as suas características dispostas para a gente no resultado. E essa tecnologia da Sysmex era, então, inicialmente utilizada na hematologia para fazer a fenotipagem celular de linfomas e leucemias. Aí ela passou por uma adaptação que hoje é utilizada na parte da urinálise, é isso? É isso mesmo. Então, ela começou lá na parte de linfoma e leucemia. A própria Sysmex, quando trouxe para o próprio exame de sangue comum, né? Se a gente pede um exame de sangue comum, a gente tem um equipamento hematológico também, ele já começou a usar citometria antes da própria urina, né? Com o laser vermelho. Hoje a urina, o nosso analisador de urina, ele tem um laser azul, que ele é um pouco diferente, a gente vai comentar também sobre ele um pouco. Mas realmente essa ideia veio lá da hematologia, né? Então a gente trouxe uma simplificação, porque a gente sabe que os valores do teste de urina também, eles são diferentes de um teste de fenotipagem de linfoma e leucemia, né? Então a gente trouxe essa simplificação, mas sem perder a excelência da citometria de fluxo. Ótimo. E, doutor, essa é uma tecnologia muito robusta e sensível, e hoje está acessível na maior parte das instituições. Qual que é o impacto disso? Muito grande, né? Por exemplo, se nós remontarmos como esses exames eram feitos, por exemplo, acabou de falar de que na hematologia, por exemplo, são citômetros também que fazem a contagem, mas lembrar que dentro, você colhe uma amostra de sangue, você tem ali leucócitos, você tem hemácias, você tem plaquetas, você tem uma série de elementos figurados. E você tem toda a parte líquida que contém todo tipo de proteínas, de lipídios, de vitaminas, de aminoácidos, tudo que você pode... São milhões de elementos ali. Dentro desse grupo de elementos figurados que a gente chama, leucócitos, por exemplo, você tem uma linhagem muito grande desse tipo celular. Você tem eosinófilo, você tem basófilo, você tem linfócito, você tem plasmócito, monócito, e vai por aí afora. O laser tem essa característica, né? Quando essa célula passa no tubo e passa em frente ao laser, ele enxerga cada tipo celular desse de uma forma íntima. Ele consegue saber que tamanho ele tem. Então, o monócito é maior, por exemplo, do que um basófilo, né? O basófilo, por sua vez, ele tem uma série de grânulos no citoplasmática que as outras células não têm. Então, ele pega essa informação. Passa lá um bastonete, por exemplo. É um neutrófilo que tem um núcleo completamente diferente de um polissegmentado. Passa um linfócito, ele tem um único núcleo redondinho, forma reniforme, com pouco citoplasma. Então, ele pega todas essas características e classifica. Se ele encontrar qualquer... E aí ele conta isso é muito importante dentro da clínica. Tá, ele deu lá linfócitos, mas quantos ele tinha? Uma coisa é ele ter 25, que é normal. Outra coisa é ele ter 60.
Duas possibilidades. Ou ele tem uma leucemia linfóide, ou ele tem um processo viral intenso lá. Então, eu fico de olho, o médico vê essa quantificação e direciona o raciocínio dele para algum tipo de patologia ou para algum tipo de antígeno que entrou ali, seja bactéria, vírus ou qualquer coisa dessa forma. Então, a abrangência disso é muito grande. Ele entrega para o médico tanta informação, só para você ter uma ideia, interrompendo um pouquinho, 80%, 90% das decisões médicas hoje está em função da informação que ele recebe do laboratório. Sim. Então, é em cima daquilo que ele está raciocinando. Os outros 10%, 20%, não são laboratoriais, realmente é clínica. Então, quando se fala aquele chavão, olha, a clínica é soberana, isso era verdade há muitos anos atrás, porque não tem patologias que não tem sinal clínico nenhum, então não é culpa do médico. Ele não vê aquilo lá porque ele não expressa alguma coisa que o direcione para algum lugar. Uma coisa é você ver um indivíduo todo inchado. Bom, tem uma clínica em cima disso, eu tenho algumas possibilidades. Tem um sintoma para te guiar. Para me guiar, né? Mas tem coisas que laboratorialmente aparecem e ele não vai enxergar, as doenças silenciosas. Por exemplo, uma doença autoimune. Né? À medida que a doença autoimune vai avançando, ela vai começar a expressar alguns sinais clínicos. Né? Então, mas e quando ele não tem? E o paciente tem algumas queixas que são... Para qualquer doença autoimune, ou a grande maioria delas, os sintomas são muito parecidos. Ele não consegue dizer se é uma artrite, se é uma artrose, se é um lúpus, se é um Sjögren. Ele não vai conseguir com aquela, porque todas são muito parecidas. Né? Então, se ele pedir um exame laboratorial, o laboratório tem ferramentas para dizer, olha, a maior probabilidade é de ser um lúpus, a maior probabilidade é de ser um Sjögren, a maior probabilidade é ser uma artrite. Então, aí é muito mais fácil para ele do que ele investigar todas e, às vezes, não chegar a conclusão nenhuma. Não, e às vezes precisa-se desse diagnóstico diferencial, é muito importante. Então, veja a dependência que se criou dessa tecnologia avançada cada vez mais, né? Graças a Deus que isso está dessa forma. Né? Dr. Didier, nós estávamos falando sobre o laser. E a escolha do laser em um citômetro, ela é um passo crucial para que seja garantida a excelência analítica do exame. E com a chegada ao mercado do UF5000, a Sysmex inovou, promovendo a mudança do laser vermelho para o azul, que é o utilizado atualmente, trazendo maior sensibilidade para a detecção de partículas, especialmente as bactérias. Então, eu pergunto, qual é a importância de termos acesso a uma leitura totalmente quantitativa desses elementos e flags, como a diferenciação, por exemplo, dos gram-positivos e gram-negativos? Como que isso pode impactar em melhorias no diagnóstico ou até mesmo, como falamos anteriormente, no tratamento do paciente? Seguramente é. A opção do laser, realmente, ela é fundamental quando se constrói ou quando se disponibiliza algum desses equipamentos. Até porque você tem que saber com que matriz você está lidando, né? Então, no caso aqui, estamos falando de urina. Então, dentro da urina, tenho todos esses elementos que nós colocamos aí, cristais, células, bactérias, restos celulares, tem ali um pouco de tudo. Qual que é o laser? O laser, na verdade, quando você incide um feixe de luz, esse feixe de luz ele é composto por uma série de sub-raios, vamos chamar assim, que cada um deles tem um comprimento de onda e tem uma amplitude. Quando você consegue resgatar desse feixe um desses raios de luz, você está trabalhando com um único elemento que tem a característica dele. O vermelho, por exemplo, tem uma amplitude maior do que o azul e ele tem uma frequência de pulsos menor do que o azul. Então, percebe-se que quando você usa um laser já selecionado naquele comprimento de onda, naquela amplitude, se ele atravessar determinadas superfícies, ele poderá não ter uma abrangência tão grande do que um laser que tem uma amplitude menor e uma frequência muito maior. Ele tem uma penetração na intimidade dos elementos que você está buscando muito maior do que o outro. Então, o salto que se deu do vermelho para o azul, se chegou a
a esse performance do azul é que deu uma diferença enorme no sentido de realmente classificar aquilo que está passando na frente dele, por conta dessa especificidade. As duas coisas, sensibilidade, a capacidade que ele tem de detectar coisas pequenas, extremamente pequenas, e a especificidade, a capacidade que ele tem de te dizer o que é. Né? Ele falou, é um cristal, porque ele tem essa característica. Né? Falando a nível bacteriano, então, imagine essa ferramenta, um paciente com uma septicemia, por exemplo, ou uma infecção urinária que levou esse indivíduo a uma septicemia. Você colhe uma urina desse indivíduo e esse laser, esse equipamento, esse F5000, ele consegue dizer, olha, detectou-se uma bactéria. Mas qual bactéria? É uma gram positiva ou uma gram negativa? Só essa classificação que a gente pode chamar de grotesca, porque eu não estou te dando a espécie de bactéria que está lá, mas eu sei que ela faz parte de um grupo, se ela é positiva. Se ela é gram negativa, ela faz parte de outro grupo. A terapêutica para uma gram positiva e a terapêutica para uma gram negativa são antibióticos diferentes. Então, se eu não souber quem é, eu vou ter que usar um antibiótico de amplo espectro, que se chama, que me deixa, de uma certa forma, insegura. Que é a mesma coisa que matar um passarinho com um tiro de canhão. Às vezes eu não preciso disso. Eu posso dar uma molécula, um antibiótico antimicrobiano, muito menos agressivo do que porque eu tenho que dar mesmo que eu não sei o que é. Mas quando eu sei, muda completamente o cenário. E o exame de urina, um exame como esse, por exemplo, nesse complexo de automação que é proposto pela Sysmex lá, nós falamos que a gente consegue eliminar, consegue detectar em torno de 100 amostras de urina por hora. Então, esse paciente, a gente vai gastar com ele menos de 1 minuto para alertar o médico lá na clínica, falar, olha, o seu paciente está com uma quantidade enorme de bactérias nessa urina e ela é uma gram positiva, ou ela é uma gram negativa. Ele sai de lá com uma receita na mão. É diferente do que entrar no laboratório, fazer a cultura, esperar crescer o bicho, né? Esperar ver qual que é o antibiótico que eu vou escolher. Passado todo esse tempo, num caso mais severo, em pacientes mais suscetíveis, quer dizer, os imunossuprimidos, os pacientes com alguma neoplasia, os pacientes de quimioterapia, eu preciso de agora esse resultado. Eu não posso esperar 3, 4, 5 dias. O tempo, ele é muito sensível na medicina. O tempo é precioso. Então, é precioso. Voltamos a falar em segurança do paciente. Então, é isso que ele está trazendo. Esse dado, ele é de um valor inestimável. E como é uma cascata de eventos, né? Porque antigamente, há quanto tempo mais ou menos que ainda era feito um processo mais manual? Há quantos anos temos essas tecnologias, em média? Faz pouco tempo. Então, não faz pouco tempo, exato. A semi-automação, vamos chamar assim, em 1980, por aí. No Brasil, né? No Brasil já tinha, assim, alguns equipamentos se insinuando e mostrando, assim, não muitos dados, e a gente não lembra agora o quanto aquilo era robusto, né? E aí, 2000 é que começaram realmente, a partir de 2000 e pouco, os grandes sistemas de automação, mas ainda não com essa característica de identificação bacteriana, de classificar célula, fazer essa quantificação diferencial que ele faz. Então, isso é agora. Porque esse avanço tecnológico, como consequência, trouxe esse avanço no diagnóstico e no tratamento. No tratamento, claro. Impactou muito positivamente, né? Pensa bem num paciente que você não diagnostica rapidamente disso, de uma simples infecção urinária, e depende do tipo de indivíduo, ele vai cair numa septicemia. Já pensou um paciente desse dentro de um hospital com septicemia na UTI, o que ele não custa? Sim. E aqui ele sai com uma receita de um antibiótico, vai para casa e ponto final. Então, essa farmacoeconomia, né, que deve ser também sempre enxergada, porque dinheiro não dá em árvores, né? É extremamente complexa essa situação, então tem que se pensar nisso. Não, a operadora paga, não é só isso, é muito mais. O olhar é global. É global, tem que pensar em tudo isso, né? O efeito hospitalar, a infecção hospitalar, tudo isso é um enorme problema. Leito, né? Custo, às vezes o paciente não tem os recursos, né? Porque não tem um sistema que dá cobertura para ele. Veja, é social, né? É tudo, é global, como você falou. Então tem que ter
esse efeito aqui realmente tem que ser olhado com lupa, né, para poder mostrar que tem um valor agregado astronômico isso, né? Eu gosto muito dessa parte também que o doutor falou, porque justamente se a gente pensar isso é uma grande bola de neve, né? Se a gente pensar no quesito bacteriano. Olha o que uma simples mudança que a gente executou, o tanto de benefício que ela trouxe. Então, se a gente pensar nos as primeiras gerações do nosso F5000, né, do nosso equipamento, analisador de urina, do citômetro, eles tinham laser vermelho, por exemplo. A gente passou a usar um laser azul, com um comprimento de onda menor, com a sensibilidade e especificidade maior, como o doutor já deu uma explicação maravilhosa dessa mudança desse laser. E olha o tanto de benefícios que ele trouxe para a gente, né? Então, o que é que a gente trouxe, o que é que a gente ganhou de principal com essa mudança do laser azul? A gente tem uma bactéria que agora é totalmente quantificada. Então, a gente consegue quantificar exatamente o quanto de bactéria tem ali naquela amostra de urina contaminada. Isso é algo que até, ainda hoje, para outras tecnologias, como a tecnologia de imagem, que eu mencionei no começo, que faz aquela análise através das fotografias, do banco de dados, que muitos equipamentos ainda têm essa tecnologia, eles não dão essa quantificação para a gente. É qualitativo ou semi-quantitativo. Uhum. Então, olha o que uma simples mudança de um laser, que parece uma coisa simples, acarretou. Olha essa bola, vamos enxergar essa bola de neve. Mudamos o laser, temos uma bactéria agora totalmente quantificada. Conseguimos dizer agora se essa bactéria é fruto de uma contaminação cruzada que veio de algum lugar de fora do laboratório, no transporte do laboratório, ou se ela é realmente uma infecção. Se aquela bactéria é proveniente de uma infecção do paciente, né? A gente tem uma flag, por exemplo, que dá um indicativo de infecção de trato urinário no nosso equipamento. É uma flag bastante interessante, que ela é uma flag personalizável entre a quantificação total da bactéria e a quantidade leucocitária também. Então, não é, doutor, você concorda? Que isso dá um indicativo para a gente, então, realmente de uma infecção de trato urinário. Né? Uma correlação. E aí, se a gente continuar rolando essa bola de neve para frente, a gente chega exatamente o que o doutor Gianfranco está falando. De chegar no hospital, de ter aquele valor clínico do que é uma bactéria realmente proveniente de uma infecção, do que essa flag de Gram vai estar falando para a gente, né? E para falar especificamente da flag de Gram, né, é muito legal porque os próprios fluorocromos que fazem a coloração dos elementos figurados da urina, eles têm uma interação intrínseca com a camada de peptidoglicano da bactéria. E com isso a gente consegue diferir, né, o software consegue diferir realmente quem é uma Gram positiva e quem é uma Gram negativa. E como o doutor falou, muda totalmente o cenário do tratamento. Totalmente o cenário. Então, olha que... se a gente voltar lá atrás, né, o que aconteceu? Uma simples mudança do laser, olha onde a gente já chegou. Sim. Lá no final da clínica, no pé da clínica, a gente vai estar trabalhando o quê? Com infecção de trato urinário, a gente vai estar pensando em resistência bacteriana, né, dentro dos hospitais, que não é aquela doideira de ficar dando antibiótico o tempo todo. A gente está pensando então em antibiótico terapia, e a gente está pensando ainda dentro do laboratório, no próprio setor de microbiologia do laboratório. O quanto que esses resultados podem auxiliar o próprio setor do laboratório. Então, eu vou estar falando para o meu setor de micro, que está ali perto do meu setor de urina, que a amostra X e YZ, elas estão provavelmente contaminadas, né? Estão com a bactéria proveniente de alguma infecção, né? Do paciente. Ainda posso dizer para eles que existe uma possibilidade daquele Gram ser positivo ou negativo se o meu equipamento indicar essa flag. Então, eu vou trazer economias para o meu próprio setor de urina, para o meu setor de micro, que está ali cada vez mais próximo, caminhando junto com o setor da urinários, né? Que hoje a gente vê, hoje a urinários e a micro estão quase de mãos dadas. E essa economia chega lá na clínica e chega no hospital. Então, olha o tanto de coisa que a gente promoveu nessa bola de neve que agora está gigante, já que no começo era simples mudança de laser. E você muda também totalmente a jornada do paciente. Perfeito, principalmente isso, né? Como o doutor falou, a própria segurança de diagnóstico do médico e o próprio diagnóstico do paciente. Né? Claro que quando isso nos é apresentado, né, existe todo um protocolo de acreditar ou não acreditar em tudo isso que está sendo proposto. Então, em cima dessa situação bacteriana, está se fazendo um estudo gigante para verificar se aquilo que ele aponta através dessa coloração que passa pelo laser, se é gram positivo, gram negativo, e ele te diz quanto tem. Porque na própria cultura, se você tiver uma contaminação do meio por um conteúdo uretral ou vaginal lá, vão crescer as bactérias, mas uma quantidade tão pequena que o microbiologista sabe, isso aqui não é patológico, isso aí contaminou e despreza, a urina está negativa e essas bactérias que estão aí apareceram
de outra fonte que não é a orgânica do indivíduo lá. Então, para validar isso, o laboratório, claro, né? Eu tenho impressão, eu imagino que em algum momento o fato dele ter essa capacidade de detectar quantidades infinitamente pequenas de micro-organismos, sejam fungos ou sejam bactérias, vai chegar um momento que nós vamos dispensar aqueles casos em que ele fala, olha, é negativo, né? Aparece lá na tela, negativo lá, não tem bactéria. Esses casos, se o médico pediu a urocultura, seguramente não irá para a urocultura. Já pula essa etapa. Já pula essa etapa. Pronto, o indivíduo sai com o resultado negativo dele. Então, para que isso aconteça, claro, essa informação vem, está tudo lá, ninguém duvida da física, isso é física pura, e toda física tem uma prova matemática, né? O que traz uma segurança super grande. Tudo isso você prova matematicamente lá. Quando chegar esse momento, você imagina a segurança que eu vou ter dele falar, olha, essas estão negativas. Hoje nós sabemos que dentro de uma rotina laboratorial como essa, nós temos em torno de 20% de casos positivos de todas as urinas que entram. Não é um volume desprezível. 80% são negativos na cultura. Olha a farmacoeconomia Olha aí a também. farmacoeconomia. Você percebe a repercussão, né? O eco que você encontra. É muito quando grande. Ele vem assim num tom tão elevado que você realmente fala, não, temos que... E estamos fazendo trabalhos astronômicos em cima disso. E aquela ansiedade da espera também, né? De repente o paciente ainda tem que esperar pela cultura. 5, 7 dias. Lembrado. Às vezes você faz leitura em 48 horas, aí você segura até 72 horas, porque está crescendo alguma coisa. Né? Então, está meio indefinido, vou ter que esperar mais 48 horas para ver o que vai dar. Imagina essa espera. É muito angustiante. É muito ruim, né? É muito ruim. É ruim. Então, veja, né, nessa pouca conversa, né, o quanto um sistema como esse fortalece o todo, né? Eu agradeço ao Dr. Jean e ao Léo pelo bate-papo e convido você que nos acompanhou para a parte 2 desse podcast, que terá continuidade na próxima semana.